ouve Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a Política de A a Z. Mário Flávio já está aqui com a gente. Mário, como é essa história aí dessa guerra de bastidores entre Raquel e João? Renata, bom dia para você, para Vitor, para os nossos ouvintes. Olha, para quem anda falando que 2026 só começa, a eleição de 2026, a gente percebe, né, que na verdade o pessoal vem travando uma espécie de guerra fria. Isso aí, João Campos e Raquel, em cada ponto do estado. Veja, faz umas 2 ou 3 semanas mais ou menos que a governadora Raquel Lira ela vem cumprindo extensas agendas na região metropolitana do Recife. E aí é uma região que, de acordo com as pesquisas, ela tem maior vulnerabilidade e João Campos tem a maior intenção de voto. Então Raquel focou um pouco na região metropolitana, João Campos deu o troco. Ele cumpriu uma agenda aqui domingo em Cupira e promete, né, que o ano que vem vai cumprir muitas agendas no interior. E Cupira é uma região agrestina, né, que é uma região da região de Raquel, que ela teve muito voto aqui. Só que nesse ato que João Campos fez aqui, ele conseguiu não só o apoio do prefeito de Cupira, o Eduardo Lira, mas também vários prefeitos da região, inclusive um que esteve aqui ontem, Rubem Lima, de Panelas, indo lá prestigiar, mostrando que João Campos vai ter uma rede, um cinturão forte aqui no Agreste. Se Raquel tem, ele também vai ter. Então a gente vai vendo, Vitor e Renata, que essa guerra de bastidores ela vai se consolidando a cada dia, a cada mês que passa aqui. Raquel focou um pouco mais na metropolitana e João Campos agora focando um pouco mais no interior. Voltam as atividades hoje normais para o Recife. João Campos indo a Brasília, né? Tem muitos prefeitos vão a Brasília esses dias para tentar aqueles últimos recursos do ano e amarrar situações para o ano que vem, e a governadora Raquel também segue aí com a agenda desse fim de semana, mas aqui, inclusive, realizando uma confraternização com os profissionais de imprensa nesta quarta-feira. Então, aos poucos, Renata e Vitor, o tabuleiro da política vai se mexendo e a gente vai percebendo que essa eleição vai mesmo ser polarizada. Falando em eleição do ano que vem, uma informação que surgiu ontem foi que a ex-deputada federal e ex-candidata a governadora Marília Arraes está se movimentando e pode ser candidata numa chapa avulsa da dobradinha lá da federação entre Solidariedade e Avante. Isso pode acontecer, Mário? Vocês podem perguntar, ou então o nosso ouvinte. Pode. Marília pode ser candidata, Renata e Vitor, numa chapa só a senadora e sem um governador. Então, assim, é uma coisa que a lei permite e ela já estuda isso, já recebeu o aval do Josafá Almeida, que é presidente, vai ser presidente dessa federação. O problema estaria em Luciano Bivar. Luciano Bivar defende que Marília seja aí a candidata, aliás, que a federação apoia a governadora Raquel Lira, mas ele disse que o nome de Marília é um bom nome. Sabe por que Marília insiste na tese de senadora? Porque em todas as pesquisas que fazem para o Senado, que colocam o nome dela, Marília sempre está aparecendo, inclusive na frente de Humberto Costa. Então ela tem um recalmo, tem um aval muito grande e ela sabe que na Frente Popular essa indicação é praticamente impossível pela quantidade de nomes que tem. Tem Humberto Costa que vai para a reeleição e o PT já exigiu isso. Inclusive, domingo passado, o PT fez um evento lá no Estado, lá no Recife, para definir as diretrizes do partido no Estado e disse logo lá, a prioridade em Pernambuco é a reeleição de Humberto. Então, Humberto vai ser um dos senadores na chapa de João Campos, o outro vai ficar entre Silvio Costa Filho, Miguel Coelho ou talvez Eduardo da Fonte, que vai ser outra briga que vai acontecer, Vitor e Renata. O União Brasil, o Antônio Rueda, que é presidente nacional do União Brasil, disse que o partido aqui, o União, vai ficar com João. Mas, lembrando que a federação que vai ser criada, o presidente vai ser Eduardo da Fonte. E Eduardo da Fonte ainda não se pronunciou oficialmente se fica com João Campos ou com Raquel. Lembrando que aí há uma divisão. Tem políticos do União Brasil que querem ficar com Raquel e com João, e tem políticos do PP que querem ficar com Raquel e com João. É uma conta que não é fácil. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quebrou o silêncio, pela primeira vez falou sobre a indicação de Flávio Bolsonaro para ser candidato à presidência ano que vem e deu apoio. Vamos ouvir. Olha só, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito,
né, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil, é estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. Pronto, Tarcísio lembrou que tem outros nomes da direita, mas que ele apoia o nome de Flávio Bolsonaro. E ontem foi um alvoroço só, porque o Instituto Veritá, ele soltou uma pesquisa, que foi a primeira pesquisa mais quente, né, com relação já com Flávio Bolsonaro, e no segundo turno ele apareceu empatado tecnicamente com o presidente Lula. Foi só essa do Veritá que saiu, as outras que saíram já no sábado, ela estava com o recall ainda, sem a confirmação do nome do Flávio Bolsonaro. A gente vai sentir melhor esse termômetro nos próximos dias. Eu ontem conversava com uma pessoa que ela disse o seguinte: olha, Bolsonaro fez a pior escolha possível, indicando o Flávio Bolsonaro. Eu até concordo. Agora, uma coisa, viu, Vitor? Na minha opinião, talvez a Michele Bolsonaro fosse um nome melhor, o próprio Tarcísio, mas tem muitas coisas que se arriscam nesse momento. Por exemplo, Tarcísio sai de São Paulo, ele tem uma reeleição certa. Ele deixa o principal estado, o estado mais forte economicamente, sem um candidato forte. Então pode perder a eleição. Então a manutenção de São Paulo é uma estratégia. Michele Bolsonaro, não sei se ele confia muito nela na questão de fidelidade política, e ela deu uma declaração nos últimos dias, e aí causou um alvoroço muito grande lá no Ceará, porque todo mundo sabe que o PL vai apoiar Ciro Gomes lá no Ceará. Quando Bolsonaro coloca o filho dele, a legião de bolsonaristas mais fiéis, já todos apoiaram o nome de Flávio Bolsonaro. E uma coisa que a esquerda não pode fazer, e nem analista político, é subestimar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Para mim é um erro. Esse país, essa eleição vai ser polarizada. Vamos ter eleição de 2 turnos, né? Então a gente vai ter muitos candidatos aí no primeiro turno, que provavelmente, com a virada do segundo turno, indo para um segundo turno, Lula contra o Flávio, eles apoiariam o Flávio. Então é uma candidatura que não pode ser, na minha opinião, subestimada por ninguém. Não sei se é uma candidatura certa, pode ser apenas um cavalo de Troia, para de repente mais na frente aparecer alguém, mas essa declaração do Tarcísio, junto com outros nomes da direita e do próprio Flávio ontem, que confirmou que a candidatura dele é irreversível, para mim não é blefe. Para mim é uma candidatura para valer. Agora, se ela vai vingar ou não, se ela vai ganhar a eleição ou não, é outra coisa. Mas não subestime a candidatura de alguém com o sobrenome Bolsonaro, que é a primeira vez que fizeram isso, Bolsonaro ganhou. E já temos o delegado Lessa para conversar conosco, Mário. Isso mesmo, vamos fazer um balanço do ano e também das perspectivas para 2026, aqui com o líder da oposição e pré-candidato a deputado federal aqui por Caruaru. Até já. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.